Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Claudionor de Andrade, que é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da CPAD. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título A Beleza e a Glória do Culto Levítico. Embora muitas vezes o livro Levítico seja até desprezado por muitos, que consideram apenas o Novo Testamento, mas nós temos que olhar para a palavra de Deus no Antigo Testamento e ali enxergar Jesus, enxergar ali tudo como figura daquilo que iria acontecer no futuro, através do próprio Jesus, e também uma figura daquilo que acontece no céu. Veja que o tabernáculo ele foi criado figura do que existe no céu. Então o culto ordenado ali a Moisés, a Arão, aos levitas, é um culto que tem como modelo o culto que é executado no céu. Então nós não podemos de maneira nenhuma desprezar isso, é muito importante esse culto. E existem o quê? Normas para se fazer um culto. Não é apenas de qualquer maneira. Não se pode deixar a liturgia do culto. Veja bem, que foi ordenado a Moisés, foi ordenado a Arão, que deveriam ser executados aí sacrifícios, né? E existia toda ali uma liturgia para se fazer esse culto. Agora, também o culto não pode deixar de ter ali a pessoa humana que vai ofertar esse culto e vai prestar o serviço. Então esta pessoa, veja bem que é exigido dessa pessoa que ela esteja pronta para fazer os sacrifícios, pronta para fazer essa liturgia, pronta para ofertar-se a si mesmo. Veja só, sempre a adoração tem a ver com a entrega de vidas. E não há manifestação de Deus se não houver sacrifício. Isso é coisa clara na Bíblia. Então, quando nós vamos prestar um culto a Deus, temos que saber disso. Que é exigido sacrifícios. É exigido o maior sacrifício, que é a própria vida daquele que vai ofertar esse culto. Sempre devemos ver esse lado aí, que é o lado importantíssimo quando se presta um culto, que o culto tem que ser um culto de adoração a Deus. Veja bem, Caim e Abel, qual a diferença da oferta deles quando eles prestaram aí culto a Deus? Veja bem, Caim ofereceu o que ele tinha. Era importante para ele, ele trabalhava na agricultura e ele ofertou a Deus uma coisa importante para ele. E tinha um grande significado. Mas Abel ofereceu a sua própria vida. Ele queria oferecer a sua vida a Deus. Então ele pega um animal, coloca no seu lugar, em lugar do seu sangue, sangue é vida, em lugar do seu próprio sangue, ele oferece o sangue daquele animal. Ele oferece em lugar da sua vida, ele oferece a vida daquele animal. Então ele queria dar a sua vida. Veja bem, isso é que é o culto, quando você dá a sua vida para Deus. Deus quer, é nós totalmente, é nossa vida totalmente, é tudo. Então é uma entrega total. Por isso que Paulo fala que nós devemos oferecer a nós mesmos como oferta viva, né?
Nós vamos prestar um culto a Deus, um culto racional. Eu vou com a própria intenção, meu desejo é o que? Entregar a minha vida a Deus. Esse é o culto legítimo. Então, os sacrifícios são oferecidos, mas Arão vai fazer sacrifício por ele próprio, pela sua família, e ali ele vai entregar a sua própria vida. Ele poderia morrer a qualquer momento fazendo aquele sacrifício. Tanto é que Nadab e Abiú morreram. Veja bem, o risco era altíssimo de perder a vida quando se estava fazendo aquilo ali. Então, era uma entrega da vida. Se a pessoa não fizesse isso, então Deus não receberia esse culto. E a pessoa estaria correndo sério risco de morrer, porque desconsiderou a importância do culto. Por isso que lá Paulo fala em 1 Coríntios sobre isso, né? Muitos morrem, muitos adoecem. Por quê? Porque não consideram o culto, não consideram a Santa Ceia, não discernem o corpo de Cristo. Pensa que Santa Ceia é brincadeira, fazem de qualquer maneira, em pecado. Não discernem a importância do momento, a importância da celebração. Então é importante entender isso. Quando nós vamos prestar um culto a Deus, nós estamos oferecendo a nossa vida a Deus. Então, quando nós aprendemos sobre isso? Estudando exatamente o livro de Levítico sobre o culto prestado a Deus. E sempre nós temos que ver uma coisa: quando nós prestamos um legítimo culto a Deus, quando o culto é verdadeiro, quando nós entregamos realmente nossa vida a Deus, ofertando a Deus a nossa vida, porque o culto não é para Deus dar alguma coisa para nós, é nós que vamos dar alguma coisa para Deus. Nós vamos dar a nossa vida, tudo que nós temos a Deus. Então o que Deus faz? Deus responde esse culto com a sua manifestação, com a sua presença. É por isso que quando Arão ofereceu o sacrifício, né, eles entraram depois lá, Moisés e ele entraram na tenda. Ali nós acreditamos que Moisés já estava passando todo o trabalho do tabernáculo, todo o trabalho do culto para Arão. A partir daí é Arão e seus filhos e os levitas que vão fazer aquele culto. Antes quem fazia era Moisés, agora passa Arão. Então o que acontece? Quando eles saem do tabernáculo, Deus se manifesta com fogo. O fogo aí está indicando, Deus está presente, Deus está recebendo o culto, Deus ficou satisfeito com o culto, Deus se alegrou pelo culto. Então ele está confirmando isso. E se você aprender sobre isso, você vai poder fazer um culto completamente diferente a partir de hoje, e você vai ver o que acontece quando o culto é prestado legitimamente. Nós já fizemos Santa Ceia, em que o povo estava jejuando o mês, orando. Quando fizemos a Santa Ceia, Jesus apareceu. Teve batismo, teve cura, teve libertação, teve profecia. Foi uma coisa tremenda. O culto acabou, já era quase meia-noite, um culto de Santa Ceia. Coisa tremenda. Então é preciso saber esse sentido correto de se prestar um culto a Deus. E aprendemos no livro de Levítico sobre isso. Então o título da nossa lição vai falar dessa beleza desse culto levítico e da glória desse culto. Então olha só, a beleza, se você olhar ali os sacrifícios dos animais, as roupas dos sacerdotes, aquela ordem estabelecida, tudo isso é coisa linda. Imagine a glória quando Deus se manifesta. Quando o fogo desceu, o povo viu, Deus está aqui entre nós. E o povo se dobrou. Esse se dobrar diante de Deus significa nós reconhecemos o seu poder, a sua glória, a sua presença, reconhecemos o seu poderio sobre nós, o seu domínio sobre nós, nós nos entregamos a Ti. Então você se dobra perante Deus. É uma coisa maravilhosa isso. E nós podemos fazer isso
em todo culto que nós fizermos. E Deus vai aparecer, vai confirmar esse culto, vai se alegrar com esse culto e vai se manifestar nesse culto. Então lembre-se que nós temos que, quando vamos prestar um culto a Deus, nós vamos fazer um sacrifício vivo. Nós estaremos apresentando a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós temos, entregando isso a Deus. É um sacrifício vivo, por quê? Porque nós oferecemos, mas nós continuamos vivos. Lá o animal era oferecido, mas ele morria. Arão oferecia o sacrifício em seu lugar, mas ele continuava vivo, olha só. E aqui também, quando nós oferecemos o culto, nós vamos oferecer a Deus. Olha, nós oferecemos nossas ofertas, nossos dízimos, né? Oferecemos nossos cânticos de louvor, a Bíblia diz, não é? Oferecemos sacrifício de louvor, lábios que confessam a Deus como Senhor. Olha só, tudo isso dentro de um culto. Então nós vamos ler a palavra de Deus, vamos explicar a palavra de Deus, vamos meditar nessa palavra de Deus, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos nos entregar a Deus, vamos ali dizendo o que Deus é, né? Deus é poderoso, Deus está em toda parte, Deus sabe todas as coisas. Então você vai vendo, Deus é majestoso, Deus é amor. Então você vai dizendo a Deus, isso é uma prestação de um culto. E você está se oferecendo totalmente a Deus. E Deus vai ficar alegre com isso e Ele responde a esse culto. Quando Ele fica alegre com o culto, Ele aparece aí se manifestando. E hoje Ele se manifesta com fogo. Veja bem, no dia do batismo do Espírito Santo, o que aconteceu? Viram línguas repartidas como que de fogo. Olha, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi o que João Batista disse. Esse fogo é a presença, o poder de Deus em operação. Então, como é que ele se manifesta hoje? Através dos dons do Espírito Santo. Então, esse fogo aí, hoje no culto, quando existe o quê? Uma entrega, um culto que nós fazemos, um culto, realmente culto a Deus, então ele responde o quê? Com a sua presença poderosa, os dons do Espírito Santo em operação. Então, assim como lá no Antigo Testamento a sua glória apareceu, por exemplo, Moisés não conseguiu nem entrar no tabernáculo por causa da presença de Deus. Os sacerdotes, depois nós vamos ver, que não conseguiam oferecer as coisas mais, porque não conseguiam ficar em pé, devido à presença de Deus. E você vê hoje acontecer essa mesma coisa. Os dons do Espírito Santo começam a se manifestar e de repente a presença de Deus aparece e as pessoas não conseguem ficar em pé. Você vai orar para a pessoa ser batizada no Espírito Santo e ele fica bêbado e cheio do Espírito Santo, começa a falar em línguas. A presença poderosa de Deus, as pessoas começam a ser curadas. Jesus começa a falar através da profecia, de línguas, interpretação, os dons começam a aparecer. Porque o culto legítimo, está escrito, Paulo escreveu sobre isso, que no culto tem aí, ó, salmo, tem doutrina, tem profecia, tem línguas, tem interpretação. Por quê? No legítimo culto, Deus aparece aí. E aí as manifestações do Espírito Santo são o quê? Confirmação de que Deus está recebendo esse legítimo culto. Infelizmente, são poucos os cultos onde nós vemos que Deus se agradou do culto realmente. Então vamos à nossa lição e vamos ver aí um resumo da lição. O texto áureo diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico 9, 23. Então aqui a glória do Senhor, o fogo veio, queimou as ofertas, ali o quê? Comprovando que Deus estava aceitando aquele culto, estava satisfeito com aquele culto. Veja a palavra de Deus em Marcos, diz o quê? Que os discípulos saíram pregando o Evangelho e Deus confirmava a pregação com sinais, prodígios, maravilhas. Olha só. Porque Deus se agradou, eles estavam o quê? Oferecendo as suas vidas a Deus, pregando o Evangelho, né?
E quando o evangelho legítimo é pregado, existe um culto, e sempre Deus vai se manifestar nesse culto. E ele se manifesta com sinais, prodígios e maravilhas. A verdade prática: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. O culto tem várias coisas. Então, no culto levítico, nós vamos ver várias ofertas, né, de sacrifícios apresentados. Nós vamos ver os ofertantes, a preparação deles. Vamos ver de que maneira eles estavam ali. Veja bem, se não estivesse correto, poderia até morrer. Então, um culto tinha sua liturgia, mas também tinha o quê? A presença de Deus. Porque havia uma oferta não só de animais, de plantas, né, de bolos, todo tipo de oferta, mas também existia a oferta do próprio ser humano. E Deus se agradava disso. Então ele vinha com a sua presença, manifestava a sua presença, chancelando, carimbando, dizendo: eu aceito esse culto. Então eu estou satisfeito com esse culto. Então nós vamos fazer a mesma coisa em nosso culto. Então aí tem os elementos do culto que estão registrados na palavra de Deus. Então você vai ver no culto aí cânticos espirituais, né? Vai ver a leitura de salmos, que são aqui os louvores prestados a Deus, né? Existem aí as músicas que foram introduzidas lá no tempo de Davi, para embelezar mais ainda o culto. Então tem que ver que tipo de música será cantada, está de acordo com a Bíblia. Esses hinos aí são os hinos de louvor e os hinos de adoração. Então vamos organizar tudo direitinho, vai ter a leitura e explicação da palavra de Deus. Então nós vamos ver, fazer um culto maravilhoso. Tem a liturgia, tem tudo direitinho organizado, mas sempre tem a presença de Deus. Sempre nós estamos dispostos a deixar a direção nas mãos do Espírito Santo, que ele sabe direitinho o que fazer para que Deus se manifeste. Então nós estamos sempre na dependência da orientação do Espírito Santo, que ele vai nos inspirando, vai nos guiando, vai deixar, faz assim. Muitas vezes elas estão pregando e diz: fala isso, e tá, vai nos inspirando, nos orientando, para que ao fim do culto, então, exista a presença de Deus gloriosa. Então assim que nós fazemos. Sempre nós vamos pregar em qualquer lugar que nós fazemos, nós vamos jejuar o dia inteiro, eu não como nada. Então quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou pregar, eu estou em jejum. Eu passei 2, 3 horas orando, passei 2, 3 horas lendo, estudando a Bíblia, meditando na palavra de Deus. E eu estou ali me oferecendo a Deus para abençoar o povo, para ser instrumento de Deus para abençoar o povo. Então existe toda uma liturgia, mas também existe a entrega total a Deus. Então todo lugar que eu vou, pode perguntar em qualquer lugar que eu vou, existe uma manifestação de Deus. Sempre vai haver muitas curas, vários lugares, são mais de 100 curas toda semana. Então existe batismo do Espírito Santo, existe libertação, existe almas sendo salvas em todo lugar que nós vamos. Então, o que? É um culto prestado a Deus e Deus se agrada. Isso é para todos fazerem. Toda a igreja deve aprender como se prestar um culto e sempre a manifestação de Deus acontecerá. Deus dirá: eu estou presente, eu me agrado do culto, estou correspondendo com os dons de operação, não é? Com muitas maravilhas, presença de Deus. Muitas vezes ele fala conosco nesses cultos, fala de maneira muito maravilhosa. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Levítico 9, de 15 a 24, que diz assim: depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã.
Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Veja bem que foi cumprida aí toda a liturgia, né? Todos os passos, todas as ofertas, os sacrifícios. Arão também se ofertou, ofereceu sacrifício por ele, pelos seus filhos, né? Então tudo foi feito direitinho, do jeito que Deus tinha mandado através de Moisés. E agora eles vão abençoar o povo. Olha aí, aquele que vai ser ali o ministrante do culto, que está na direção, ele está ali para abençoar o povo, ele está ali para que Deus possa trazer suas bênçãos ao povo. Então o resultado de tudo isso, o que? O povo vai ser abençoado, porque Deus se manifestará. Então ali Deus veio depois, então, o quê? Confirmar o culto. Uma maravilha. E a glória de Deus apareceu. Então é muito maravilhoso quando você vai prestar um culto e que a glória de Deus vem naquele lugar. Então você vai ver que quando a glória de Deus se manifesta, os dons do Espírito Santo se manifestam e a presença de Deus vem. E muitas pessoas não conseguem ficar de pé. Assim como os sacerdotes ofereceram e não conseguiam ficar em pé quando foi inaugurado ali o templo, né? Veja só que coisa maravilhosa, a glória de Deus entrou e eles não conseguiam ficar em pé. Tanta glória, tanta presença de Deus ali. E assim acontece no culto. Em vários lugares onde eu vou, acontece muito isso. Existe a manifestação, as pessoas são curadas, são batizadas, muitas não conseguem ficar de pé, porque a glória de Deus vai invadindo. E quanto mais tempo a gente ficar ali na presença de Deus, mais a glória de Deus vai invadindo aquele lugar. Em muitos lugares eu já fui, e as pessoas lá na rua caíam lá no chão. Veja, quando, por exemplo, teve um avivamento na rua Azusa, as pessoas, a um quarteirão de distância, passavam e caíam no chão, com a presença poderosa de Deus. É coisa tremenda. Isso é normal. Se você ler aí o que escreveu Gunaving e Daniel Berg nos seus diários, você vai ver que eles vão falar sobre essa presença de Deus, em que as pessoas caíram pelo chão. Isso era normal. Hoje é que parece coisa absurda para a igreja. Porque esqueceram-se de como se presta um culto verdadeiro a Deus. Esqueceram-se nem jejuar mais. As pessoas vão para o culto e não jejuam mais. Muitas vezes acaba de assistir um jogo de futebol e vai para a igreja dirigir um culto. As pessoas vão louvar, dizem que estão louvando, dizem que estão adorando. Acabaram de sair do futebol. Acabaram de sair encheram a pança, né? E aí vão para o culto dizer que vão louvar a Deus, vão adorar a Deus, vão prestar um culto a Deus. Não, não é assim não. É por isso que as manifestações poderosas de Deus, a presença de Deus, desapareceu. Por isso que os dons do Espírito Santo quase não se vê mais em operação. Porque não existe mais um prestar legítimo de um culto a Deus. É isso que está acontecendo. Hoje, os pentecostais estão fazendo o culto pentecostal apenas um culto de uma igreja que não é nem pentecostal. Tem nada a ver com o culto pentecostal. Estão fazendo só a parte litúrgica. Mas não existe uma entrega, não existe uma santificação. Aí fica difícil Deus confirmar esse culto, Deus aparecer nesse culto. Então, ao prestarmos um culto, temos que tomar cuidado com os dois extremos.
O culto não pode ser apenas um ritualismo, apenas um seguir ali um papel, quem vai cantar, quem vai pregar e tal. Fica aquela coisa tudo anotadinho, ninguém pode sair fora daquilo ali, tem horário para tudo certinho. E acabou o culto e pronto, estamos satisfeitos, cumprimos todo o horário, todo o ritual, pronto. Não houve uma entrega, não houve um desejo de prestar um serviço a Deus, de prestar realmente um culto a Deus. Apenas cumpriu-se um ritualismo. Então o culto não pode ser assim, sem a presença de Deus, porque Deus não vai confirmar a sua presença com um culto desses. Também o culto não pode ter exagero, por isso que Paulo ele vai dar o quê? Um regulamento para o culto. Olha, vocês vai ter línguas, interpretação, o culto deve ter isso. Tanto é que ele fala que o culto deve ter isso. Quando vos ajuntais, ele está dizendo que lá tem línguas e tem interpretação. Deve ter? Todo culto deve ter. Agora ele diz, olha, então, quando acontecer isso, 2 ou 3 pessoas no máximo vão falar e outras interpretar, ou uma vai interpretar. Olha só, então ele está organizando o culto. Então vai ter um momento que todos vão ficar alegres com a presença de Deus, né? Como os israelitas se manifestaram, deram gritos de alegria pela presença de Deus. Então existe esse momento no culto. E aí todos dão glória a Deus, aleluia, falam em línguas, não tem problema. Agora, na hora da pregação, então, Paulo diz, olha, na hora que estiver sendo ministrada a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você pode falar em línguas? Pode. Bem baixinho, não vai atrapalhar ninguém, não vai perturbar ninguém que está ao seu lado a ouvir a pregação. Então, você fala baixinho. Consigo mesmo não quer dizer pensamento. Ninguém fala em línguas em pensamento. Está errado se você fizer isso. Você tem que falar em línguas é falar em línguas. Mas você pode falar em línguas da altura que quiser. Por isso que a Bíblia diz, o Espírito é sujeito ao profeta. Ou seja, você pode falar da altura que quiser. Você pode falar em língua do lado da sua esposa na cama e ela nem saber que você está falando em línguas. Então, a altura é você que controla. Quem domina as pessoas e faz as pessoas dar grito, xingar, falar grosso com voz de outra pessoa, não sei o que, isso é demônio. O Espírito Santo não. O Espírito Santo não faz isso. Então você vai falar em línguas, deixando o Espírito Santo falar através de você. Você pode falar tanto alto, quanto pode falar baixinho. Então existe um momento daquele que ele tem dom de línguas e ele fala um tipo de língua para ser interpretado, ele vai falar alto e uma pessoa vai interpretar, ou ele mesmo fala e ele mesmo orou, pediu a Deus a interpretação e ele vai interpretar. E existem aqueles que vão falar em línguas, mas não tem o dom de língua, então fale baixinho, consigo mesmo, aí quer dizer bem baixinho, não atrapalha ninguém. Então existe uma ordem no culto. Então o culto vai ter profecia, vai ter línguas, interpretação, vai ter aí curas, vai ter batismo do Espírito Santo, libertação, vai ter Jesus falando conosco, né? Através, pode ser da profecia, pode ser uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, pode ser aí que tenha então discernimento de espírito, onde vai haver uma libertação. São várias coisas que vão acontecer no culto, porque Deus vai se agradar desse culto. Então, se Deus não está se agradando do culto, não se preocupe. Se você não faz o culto de acordo com a palavra de Deus, não se preocupe. Deus não vai se manifestar aí não. Não vai gostar desse culto não. Porque os cultos hoje, as pessoas pensam que cultuar a Deus hoje é cantar. Cantar, 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 cantar. Canta o tempo todo. E é só louvor. Louvor. Qualquer pessoa louva a Deus. Até animal louva a Deus. Está lá na Bíblia. Todo ser que respira, louva seu. Aí, vós, baleias, louva seu. Tem muita gente achando que é uma grande vantagem, porque ele louva a Deus. Tem muita gente supervalorizando louvor. E muita gente colocando 80% do culto de louvor. Então Deus se agrada do louvor quando é feito corretamente. Aí as letras, né, desse louvor correspondem realmente ao louvor a Deus, agradecimento a Deus pelos seus feitos maravilhosos, né? Isso é louvor. Os salmos lá são louvor.
Então veja só, louvor é isso. E dentro do culto existe um espaço para o louvor. E a Bíblia diz, Deus habita entre os louvores, porque Deus gosta dos louvores. Agora, tem que ser feito direitinho, existe um momento dentro do culto para louvor. Não é 80%, 70% do culto de louvor. Então nós estamos tirando o espaço de Deus do culto, sendo que nós estamos dizendo que nós estamos prestando culto a Deus. E a gente passa o tempo todo louvando. E cadê o espaço de Deus se manifestar? Onde é que está aí a palavra doutrina, como está escrito aí, que o culto tem que ter doutrina? A palavra de Deus sendo lida, sendo pregada, sendo explicadinha. Onde é que está? Onde é que está o tempo da manifestação de Deus? Aí, línguas, interpretação, profecias, os dons de manifestação. Onde é que está o espaço de Deus? Nós fazemos o culto muitas vezes e nem esperamos que Deus apareça aí. E por incrível que pareça, muita gente faz culto a Deus e nem quer que Deus apareça. Porque se Deus aparecer, vai passar da hora. E a pessoa está mais preocupada em assistir a um fantástico, ver os gols do fantástico, né? Os homens. Às vezes as mulheres estão preocupadas em comer uma pizza depois do culto e tal. Estão preocupadas lá fora, com as coisas lá de fora. Estão no culto ali, mas não se entregam a Deus. Não estão ali para prestar um legítimo culto a Deus. Estão mais preocupados com as coisas lá fora. É impressionante isso. Pessoas que não têm o mínimo de reverência no culto. Veja só, fazemos um culto a Deus. Aí Deus diz, agora estou aqui. Aí Ele se apresenta, fazendo curas, batizando o Espírito Santo, libertando. E as pessoas vão embora. Veja que coisa tremenda. Não é só uma falta de educação, mas é uma irreverência terrível. Está acontecendo isso muito na igreja hoje. As pessoas chegam atrasadas, querem sair mais cedo, pessoas conversando, pessoas no celular dentro da igreja. É uma irreverência terrível. Eles não vão ali prestar um culto a Deus. Eles nem sabem o que é um culto. É impressionante a situação da igreja hoje. E isso acontece também na Santa Ceia. Impressionante. As pessoas não sabem nem o que é uma Santa Ceia. Não dão o mínimo de valor a um culto feito a Deus. Nem tem a menor chance deles acreditarem que Deus está ali. É impressionante. E isso devido exatamente o que? A falta de ensino, a falta da liderança prestar um culto legítimo e falar com o povo, levar o povo, conduzir esse povo a prestar um culto legítimo a Deus. Então, nessa lição nós vamos ter aí as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, o culto no Antigo Testamento. Temos aí tópico 1, definição, tópico 2, na era patriarcal, tópico 3, no período de Moisés, tópico 4, no tempo de Davi e Salomão, tópico 5, após o cativeiro babilônico. Na parte 2 nós temos elementos do culto levítico. Tópico 1, sacrifícios. Tópico 2, cânticos. Tópico 3, exposição da palavra. Tópico 4, oração. Tópico 5, leitura da palavra. Tópico 6, bênção. Na parte 3 nós temos aí finalidades do culto levítico. Tópico 1, adorar ao único e verdadeiro Deus. Tópico 2, reafirmar as alianças antigas. Tópico 3, professar o credo divino. Tópico 4, agradar o Messias. Então nós temos aí na introdução, dizendo assim, o que é o culto divino? Não é fácil responder essa pergunta, pois no ato da adoração ao Deus único e verdadeiro, temos de evitar dois extremos, a informalidade profana e indecente, e o ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. Por esse motivo, o Senhor deixou à congregação israelita, nos livros de Êxodo e de Levítico, ordenanças e instruções quanto à essência de seu culto. Tendo como exemplo a consagração do Santo Templo em Jerusalém, mostraremos nesta lição a beleza e a glória do culto levítico, que a nossa adoração a Deus conte igualmente com a presença do Espírito Santo em todos os atos. Sem a glória de Deus, nenhum culto tem validade. Então, outro extremo que nós temos que evitar é o excesso, muitas vezes, de espiritualidade e que não é espiritualidade. Então, às vezes a pessoa passa da conta, né? Não tem organização, não tem controle e faz coisas que não é Deus que está fazendo.
Então tem que tomar cuidado com isso, o exagero. Muitas vezes as pessoas exageram e tem aí uma pompa, né? Tem aí umas coisas que as pessoas fazem que passam da conta. Não é Deus, são pessoas fazendo coisas que dizem que é Deus e não é Deus que está fazendo. Então tem que evitar esse extremo. Então o que é o culto aí? O culto basicamente é o quê? É uma prestação de serviço a Deus, onde nós vamos com o sentido de adorar a Deus. Sempre o sentido é de ofertar alguma coisa a Deus. E neste culto deve existir a nossa entrega total de nossa vida, do que nós temos, a Deus. Veja só, sempre reconhecendo que Deus é o Senhor, que Deus é o dono de tudo que nós temos e de nós mesmos. Nós somos comprados por bom preço, né? Custamos cada um de nós o sangue de Jesus, pertencemos a Deus. Então esse é o sentido de ofertar, oferecer a Deus. Nunca o sentido do culto é de pedir alguma coisa para Deus, de tomar alguma coisa de Deus, nada disso. Nós vamos nos oferecer a Deus. Então Deus é que vai se agradar desse culto e vai abençoar a todos. É assim que acontece. Então nós vamos evitar aí dois extremos nesse culto. Aquele culto frio, sem graça, sem a presença de Deus, apenas seguindo um rito, né? Aí as normas humanas, os horários, tudo direitinho, aquela coisa, a liturgia, sem a presença de Deus. Mas também temos que evitar o indecente, aquilo fora de ordem, fora de controle, aquilo que extrapola, né? Passa além da conta, que tem acontecido também em muitas igrejas. Então existem coisas absurdas, né? Que a gente vê que realmente não é Deus que está no controle. Então tem que se evitar esse lado também. E também evitar então esse outro extremo, que é passar da conta, não haver mais ordem, não haver mais direção de Deus, não estar debaixo do controle do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, que é um outro extremo, não é? Então, por isso que Paulo organiza, 1 Coríntios 14, aquela organização do culto, para não haver exagero. Mas tem que ter a presença de Deus, senão não é um culto feito a Deus. Vamos então na parte número 1, o culto no Antigo Testamento. Tópico 1, definição. Tópico 2, na era patriarcal. Tópico 3, no período de Moisés. Tópico 4, no tempo de Davi e Salomão. Tópico 5, após o cativeiro babilônico. Então vejamos o que é culto divino e seu desenvolvimento na era patriarcal, no período de Moisés, no tempo de Davi e de Salomão, e após o cativeiro babilônico. Então o culto começa desde Adão e vai até os tempos nossos, né? E existe um culto perfeito sendo realizado no céu. Também nós temos que ver que no futuro na terra ainda vai ter um milênio onde o próprio Jesus estará governando a terra e também haverá prestação de culto. Lá na Nova Jerusalém, quando nós estivermos lá, também haverá prestação de culto. Então sempre o culto é prestado a Deus. Desde que o homem entrou na terra, até sair da terra e depois que estiver com Deus no céu, sempre tem culto. Então, tópico 1, definição. O culto divino é o serviço amoroso, voluntário, exclusivo que Deus requer de cada uma de suas criaturas morais, anjos e homens, muito particularmente Israel no Antigo Testamento e agora da igreja, para que todos, em todos os lugares e tempos, glorifiquem-no como Criador, Senhor e mantenedor de todas as coisas, como está em Salmos 101, Apocalipse 14, 7. Devemos nos lembrar que o culto é um serviço prestado a Deus e é voluntário. A pessoa tem que estar com o desejo de fazer esse culto, de prestar esse serviço a Deus. Essa pessoa deve estar preparado para prestar esse serviço a Deus, então se santificando, é evidente. Um jejum é importantíssimo, oração, estudo da Bíblia, né? Tudo isso é importante para se prestar um culto a Deus. Eu ainda sou do tempo que todo culto de Santa Ceia
as pessoas jejuavam. Então, quando eu vou passear, geralmente eu estou jejuando esse dia. É um culto ali onde se vai fazer uma ceia, onde nós esperamos que Jesus esteja conosco nessa ceia. Então, quando eu vou pregar, qualquer lugar, quando eu vou pregar, quando eu vou ministrar uma palestra, sempre eu estou em jejum. Isso deveria ser normal, as pessoas deveriam entender isso. E oração, muita oração. Então, todos os dias, tanto faz ter culto como não ter, eu estou lá. 2 horas, 3 horas de oração, todos os dias. Isso deve ser normal na vida daquele que é um obreiro na casa do Senhor. Isso é normal. Então, jejum, oração, estudo da Bíblia direto, todo dia. Isso é normal na vida de quem trabalha para Deus, quem entregou sua vida para Deus. Então, Deus, Ele exige que todas as suas criaturas morais, que são o quê? Os seres humanos e os anjos, o adorem. Então, não é nem uma exigência, na verdade. É uma obrigação, um dever de todo ser humano e todo ser criado por Deus. Então, existe aí os que não fazem, né, isto. E os principais são o quê? Satanás e seus demônios, que não prestam culto a Deus, se rebelaram contra Deus. Tópico 2, na era patriarcal. O primeiro grande patriarca a prestar culto a Deus foi Noé, Gênesis 8:20. Abraão, Isaque e Jacó também construíram altares para adorar ao Senhor, que os chamara a constituir a nação profética, sacerdotal e real por excelência, como está em Gênesis 12:7, 26, 25, 35, de 1 a 7. Então tem muita gente às vezes confundindo aqui. O autor, comentarista da revista, está dizendo o primeiro patriarca a oferecer um culto a Deus foi Noé. Não quer dizer que ele foi o primeiro a oferecer culto a Deus. Não é isso que o comentarista está dizendo. Então, Adão prestava culto a Deus? É evidente. Se ele todo dia conversava com Deus, isso aí era um culto. Será que ele oferecia sacrifício a Deus? Então veja só que sacrifício, o primeiro que fez o sacrifício foi o próprio Deus, que matou um animal para vestir Adão e Eva, depois que eles pecaram. Então o primeiro sacrifício foi Deus, e esse sacrifício foi feito para cobrir, né? Cobrir, e a gente entende que pode ser esse cobrir, até o cobrir o pecado, né, de Adão e Eva, porque Adão e Eva, gente, foram salvos os dois. Tanto é que os filhos nasciam e eles diziam: o Senhor deu para nós esse filho. E quando seus filhos, por exemplo, Caim e Abel, ofereceram a Deus sacrifício, fizeram culto a Deus. De quem eles aprenderam? Só tinha possibilidade de aprender com quem? Com Adão e Eva. Quando Sete oferece sacrifício a Deus, começou a invocar o nome de Deus. E como é que foi feito? Quem ensinou para prestar esse culto a Deus? Adão e Eva. Veja bem que Adão e Eva não ficaram do lado de Caim. Eles ficaram com Sete, separados. Eles temiam a Deus. Não passaram para o lado do inimigo. Então, acreditamos piamente, certamente Adão e Eva foram salvos, foram perdoados realmente por Deus. E existia uma linhagem santa, os filhos de Deus, né? E essa linhagem continuou depois através de Sete, já que Abel, que queria seguir essa linha, foi morto pelo seu irmão Caim. Então, veja bem que o adorador sempre ele é perseguido. O primeiro adorador que apareceu depois de Adão já foi logo seu filho Abel, que foi perseguido pelo seu irmão. Então aí já representando, né, Satanás, que detesta a adoração a Deus, que não quer prestar um culto a Deus, e Abel representando o povo de Deus, que quer prestar o legítimo culto a Deus, que ofereceu a vida a Deus. Ele ofereceu a si próprio e colocou um animal no lugar dele mesmo. Então, perfeita adoração, perfeito culto. E Deus se agradou desse culto. E esse culto representava o culto que Jesus fez. Ele mesmo se deu a sua própria vida a Deus. E por nós que ele fez isso. Olha aí, quando Jesus se oferece o maior e melhor sacrifício que existe a Deus, da sua própria vida, Deus responde ao culto de Jesus, abençoando o quê? Abençoando a toda a raça humana com a salvação. Glória a Deus, aleluia.
Então nós vamos ver aí no Antigo Testamento a construção de altares, desde Abel e Caim ali, e depois nós vamos ver essa construção de altares continuar. Noé construiu o altar, Abraão, Isaac, Jacó. Então sempre houve aí essa intenção de prestar um culto a Deus, e para se prestar um culto a Deus tem que haver o quê? Um sacrifício. Não existe manifestação de Deus, presença de Deus, sem haver sacrifício. Lembre-se sempre disso. Tem que haver sacrifício. Então o culto é uma prestação de serviço onde existe sacrifício. E como Jesus fez o sacrifício para nós sermos salvos. Agora não quer dizer que você, crente, não precisa mais fazer nenhum sacrifício. Não. Para ser salvo você não precisa fazer não, Jesus já fez. Agora lembre-se, você vai prestar um culto a Deus. Você precisa jejuar. Você precisa santificar-se. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa ir prestar um culto. Você precisa ir de acordo com aquilo que Deus exige que você seja ao prestar o culto a Deus. Ou seja, seja santo, separado para Deus, esteja disposto a prestar o culto. Existe norma, não é de qualquer maneira que se faz culto a Deus, não. Então jejue, ore, estude a Bíblia, santifique-se, peça perdão a Deus dos seus pecados, conserte a sua vida e vá prestar um culto a Deus. Você vai ver como é maravilhoso o culto prestado legitimamente a Deus. Como é maravilhosa a presença de Deus, né? Que a gente diz, olha, a beleza da sua santidade. Esse é um culto maravilhoso, onde está ali a presença de Deus, porque Deus te agrada do culto. Então nós vemos que Deus chama de Abraão um povo, que desse povo vai nascer Jesus. E ele vai ensinar esse povo como adorar a Deus, como Deus se agrada de um culto prestado a ele. Tópico 3 do período de Moisés. Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. Êxodo 12, de 21 a 26. A partir daí estabeleceram-se as festividades sagradas, como a Páscoa e o dia da expiação, como está em Êxodo 12, de 14 e 20, Levíticos 23, 27 e 28. Agora, não somente as famílias, mas todo o povo é intimado a cultuar o Senhor. Então nós vemos que o culto começa individualmente, cada um prestando o seu culto. Depois, as famílias começaram a prestar o seu culto. E depois vai ser instituída então a adoração a Deus, um culto prestado a Deus, através de Moisés e o sistema levítico. Vem aí então Arão, os sacerdotes, seus filhos, e os levitas e o povo também, tudo participando. O povo vai sendo envolvido nessa prestação de culto. Depois do tabernáculo, primeiro, depois vem do templo em Jerusalém, e depois vem o quê? Através do culto realizado na igreja, agora realizado então na igreja. Então existe aí 3 tempos, né, desses cultos prestados a Deus na terra. Então existia o tempo lá do tabernáculo, que viajava, era transportado o tabernáculo pelo deserto. Existia o tempo do templo em Jerusalém, primeiro templo sendo construído por Salomão, depois esse templo é destruído, aí o templo de Zorobabel é reconstruído, né? E o templo de Neemias, né? De Esdras. Aí esse templo, ele não tem a glória na inauguração como teve o Salomão. Salomão, no dia que inaugurou o templo, aí então Deus veio e queimou a oferta, fogo desceu do céu. A glória de Deus apareceu. Já nesse segundo templo, não teve, mas só que foi dito ao profeta Ageu que a glória daquela segunda casa seria maior do que a primeira. Por quê? No primeiro desceu fogo do céu, a presença de Deus, tá bom. Mas no segundo, ele seria restaurado no templo de Herodes, né? E quem é que apareceria ali? O próprio Deus estaria ali. Jesus Cristo entrou naquele templo. Então a glória dele é maior ainda do que do templo de Salomão, porque o próprio Deus estava ali. Jesus estava ali.
Então olha só, a glória do segundo templo maior do que a do primeiro. Primeiro, Deus não estava lá, Deus se manifestou lá com fogo. Já no segundo, não, Deus estava ali. Jesus entrou no templo. Então, no tempo de Moisés foi estabelecida então a maneira de prestar esse culto, as normas, criou-se as festas, né? Então tem aí, ó, festa dos tabernáculos, dia da expiação, tem o ano novo, festa das trombetas, tem aí primícias, pães asmos, festa da Páscoa, festa de Purim, festa de Pentecostes ou das semanas. Então várias festas são criadas no tempo de Moisés e também depois. Tópico 4, o tempo de Davi e Salomão. Até a ascensão de Davi como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino. O cântico de Miriam e o de Débora constituíam manifestações espontâneas que precederam a inserção da música na liturgia do Santo Templo, como está em Êxodo 15, 20 e 21 e Juízes capítulo 5. Mas com o rei Davi, que também era profeta, salmista e músico, a celebração oficial ao Senhor foi enriquecida com a formação de coros e instrumentos musicais, como está em 1 de Crônicas 15, 16, buscando sempre a excelência do culto divino. O rei Davi inventou e fabricou diversos instrumentos musicais, em 1 de Crônicas 23, 5 e 2º livro de Crônicas 7, 6. Salomão dedicou-se igualmente ao enriquecimento litúrgico e musical da adoração divina, como está em 2º livro de Crônicas 5, de 1 a 14. No auge do Santo Templo, a liturgia hebreia impressionava por sua beleza e arte, 2 de Crônicas 5, 13. Ezequias também destaca-se pelo zelo ao culto do Senhor, 2 de Crônicas 29, 26 a 28. Então, no tempo ali de Davi, de Salomão, né, de Ezequias, a gente vê a valorização da música no culto. Não quer dizer que antes não tinha, né? Então existiu lá cânticos, também devemos incluir entre esses cânticos aí, não só de Miriam e de Débora, mas também o cântico de Moisés. Não podemos esquecer esse cântico de Moisés. Então, a música, eu creio que existia antes. Agora houve uma organização, né? Quando, no tempo de Davi, de Salomão, Davi tanto escreveu cânticos, como inventou instrumentos, procurou quem tocasse, organizou tudo isso, quem cantasse, quem tocasse. Depois Salomão, que foi um grande escritor aí de provérbios, né, de salmos também, como seu pai Davi, e se interessaram pela música. Davi era um adorador. Davi tocava o seu instrumento e os demônios saíam de Saul. E na verdade nós estamos precisando muito disso na igreja hoje, de legítimos musicistas como Davi. Mas precisa de quê? De consagração, de entrega a Deus, de uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus. Não é só cantar, não é só ensaiar, não é só tocar bem. Não é isso. Deus está procurando legítimos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tocar na igreja, Deus está procurando quem toca na igreja, mas não é só tocar instrumento. É na hora que você estiver tocando o seu instrumento, cantando, então haverá o quê? Haverá uma manifestação de Deus. Isso é tocar na igreja, é isso que Deus está procurando. Tocadores que vão tocar na igreja. É isso? Então, quando você ministra, que você está cheio do Espírito Santo, você está jejuando, está orando, você está entregando sua vida a Deus, prestando um legítimo culto a Deus, então Deus se manifesta. Pode ver o que está acontecendo, por exemplo, Antônio Cirilo, né? Podemos ver aí alguns que pregam, cantam, tocam e Deus se manifesta, porque estão prestando um legítimo culto a Deus. Mas pergunta para eles se eles jejuam muito, pergunta para eles se eles passam muito tempo orando. São pessoas dedicadas à oração, ao estudo da Bíblia e jejum. Mas são poucos que estão realmente se entregando totalmente a Deus e estão jejuando, estão orando. Então, é isso que precisa, haver mais essa entrega total a Deus. Não é só louvor, até animal louva a Deus. Então nós estamos muito concentrados no louvor e ocupando muito espaço do culto com louvor.
tirando o espaço da palavra de Deus, que é mais importante, e tirando o principal aí do culto, que vai ser a resposta de Deus a esse culto. E nós não damos a Deus a oportunidade de Ele responder a esse culto, de Ele estar presente nesse culto. E para complementar ainda, lembrando que não existem mais levitas na igreja. Levita é lá para judeu, lá no culto levítico. É lá. Então, aqueles judeus lá, Israel, lá que estão lá em qualquer parte, eles são judeus e vivem aí no judaísmo, ou então vivem na lei e tal, e querem seguir, tudo bem, é lá com eles. Nós prestamos um culto diferente. Nosso culto é espírito em verdade. Nosso culto é movido pelo Espírito Santo. Nosso culto tem a presença de dons espirituais. Então não vá confundir com essas coisas que tem por aí. E tem muito judaizante por aí no meio da igreja também. Em busca só do formalismo, porque é isso que eles são hoje, são só formalistas. Eu fico pensando, os judeus lá são salvos, são filhos de Deus. Não, cuidado com isso aí. Paulo diz, ainda que seja como a areia do mar, mas o remanescente é que será salvo. Para ser salvo, precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E esses judeus que estão aí, nem Jesus eles aceitam nem falar de Jesus para eles. Para eles, Jesus não veio ainda. Então, cuidado, não fique achando que eles estão salvos, que são filhos de Deus, não sei o quê. Não, são um povo que veio de Abraão, escolhido, Deus gosta deles, tem um plano para eles, tudo bem. Mas agora, nós somos igreja. Então, para eles serem crentes, serem salvos, eles precisam aceitar o mesmo Jesus que nós aceitamos. Aí eles se tornam igreja. Então, não confunda as coisas. Então, veja só, você que anda na igreja por aí dizendo que é levita, está errado. Você não é levita, não. Você pode ser aí um musicista na igreja e você pode aí tocar, pode cantar. Agora lembre-se, Deus está procurando aquele que vai jejuar, orar muito, estudar muito a Bíblia. Aí sim ele vai tocar e vai cantar e Deus vai usá-lo, Deus vai se manifestar quando ele estiver fazendo isso. É a mesma coisa uma pregação. Eu quero que Deus se manifeste, então eu vou jejuar, eu vou orar muito, eu vou estudar muito a Bíblia, aí depois eu vou pregar e Deus vai se manifestar. Você para tocar e cantar a mesma coisa. Então você vai buscar o que? Agradar a Deus, sabendo que Deus corresponde a esse agrado, a esse culto prestado. Tópico 5 após o cativeiro babilônico. Em 586 a.C., os judeus foram levados em cativeiro à Babilônia, onde permaneceram 70 anos, como está em Jeremias 25, de 11 a 12. Nesse período, pelo que inferimos do Salmo 137, a adoração divina foi praticamente esquecida. Mas com o retorno a Jerusalém, os repatriados, incentivados por Esdras e Neemias, reavivaram o culto levítico, como está em Neemias 12, de 22 a 30. O templo que eles idolatravam, dizendo que Deus estava ali, que era de Deus e tal, diziam-se povo de Deus e tal, embora vivessem na idolatria. Achavam que eram os melhores do mundo e que estava tudo bem. Agora eles reconheceram que eram pecadores, haviam ofendido a Deus e mereciam estar ali no cativeiro. Eles não tinham nem coragem mais de prestar um culto a Deus, sabendo que eles estavam ali por castigo de Deus, por eles terem adotado outros deuses, substituído o verdadeiro Deus. Então eles vão deixar ali durante 70 anos, eles vão ficar ali até deixarem a idolatria, até estarem bem humildes diante de Deus, clamando a Deus, pedindo misericórdia a Deus. Não quer dizer que não prestaram culto, não quer dizer que não cantaram, né? Porque deixa entender no Salmo que eles nem cantavam. Então. Mas é claro que as famílias em casa se reuniam, o povo todo que não se reunia mais. E nem tinha o templo para eles se reunirem e fazer as festas que eles tinham. Então ficaram impedidos de fazer isso publicamente. Mas é claro que nas casas eles liam, né, a palavra de Deus, faziam os seus cultos. Agora a presença de Deus não vinha, porque eles estavam debaixo de um castigo por desobediência, por idolatria. Então eles vão aprender novamente no tempo de Neemias e Esdras, é ensinada a palavra de Deus a eles. Eles vão chorar,
vão pedir perdão a Deus, né? E vão agora se voltar para Deus. Eles vão agora dizer: nossos pais, né? Nós pecamos e tal, porque recordando aí a falta de comunhão que seus pais tiveram com Deus, a traição que seus pais fizeram com Deus, caindo na idolatria, e eles agora vão começar de novo e vão agora prestar um legítimo culto a Deus novamente. E aí o templo é restaurado, porque eles precisavam desse templo para se reunirem e fazerem novamente aqueles cultos a Deus, fazerem novamente as festas que Deus disse para eles fazerem. Então eles vão se reunir e novamente vão começar a prestar culto a Deus. Pode ver que a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o templo. Era mais importante que tudo o templo. Aí depois eles vão reconstruir os muros, vão reconstruir as casas, mas primeiro tem que ser a casa de Deus ali. Por quê? Porque eles queriam novamente prestar um culto a Deus. Eles tinham necessidade disso e sabiam que sem Deus eles estavam destruídos novamente. Então a primeira coisa era restaurar o culto a Deus. E aí Neemias e Esdras são importantíssimos, né? Que eles vão colocar o povo para ser ensinado. Eles vão ouvir a palavra de Deus, aprender. Ali é explicada a palavra de Deus. E eles vão novamente aprender o que é cultuar a Deus. Muitos deles nasceram lá no cativeiro, né? A maioria morreu por lá, aqueles que foram cativos. E esses agora vão aprender tudo de novo. Tem que aprender o que seus pais haviam aprendido, não deram valor. Eles vão aprender agora e vão dar valor para poder prestar um legítimo culto a Deus. Mas nós vemos que a nação não aprendeu corretamente e que no tempo lá, anos 70 depois de Cristo, novamente o templo é destruído e eles expulsos porque não aprenderam corretamente. Agora no milênio, então Jesus está governando sobre eles e aí sim eles vão aprender a prestar um legítimo culto com Jesus presente, Deus mesmo ali com eles. Parte 2, elementos do culto levítico. A fim de mostrarmos a beleza e a glória do culto divino no Antigo Testamento, tomemos como exemplo a consagração do Santo Templo pelo rei Salomão em Jerusalém. Então nós vamos ver aí, na parte 2, elementos do culto levítico, tópico 1, sacrifícios, tópico 2, cânticos, tópico 3, exposição da palavra, tópico 4, oração, tópico 5, leitura da palavra, tópico 6, bênção. Tópico 1, então, sacrifícios. O culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da Arca Sagrada, foi marcado por uma grande quantidade de sacrifícios de animais, 1 de Reis 8:5, confere com Levítico capítulo 1. De forma sem igual, o rei Salomão e todo Israel demonstraram sua ação de graças ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, na inauguração do Templo de Salomão, nós vamos ver aí a grande quantidade de sacrifícios sendo oferecidos a Deus. O próprio rei ofereceu muito de si mesmo, né, do que ele tinha, e o povo também. Então vão oferecer vários sacrifícios. É importante no culto haver sacrifícios. Depois vem o que? Tópico 2, cânticos. Em seguida os cantores e músicos puseram-se a louvar ao Senhor, entoando provavelmente os cânticos que Davi e outros salmistas haviam composto. Segundo de Crônicas 5, 12 e 13. Então, em segundo lugar, começaram então os cânticos. Então ali os levitas preparados para isso, né, tinham se ensaiado muito e foram cantar ali os salmos, né, os hinos que estavam escritos para esse momento, especiais para esse momento. Então havia ali os cantores e os musicistas, os que tocavam instrumentos. Tópico 3, exposição da palavra. Logo após, Salomão dirigiu-se ao povo fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante e mostra a clara intervenção de Deus em cada etapa da existência de Israel, como está em 2 de Crônicas 6, de 1 a 13. Então agora Salomão vai pegar e vai fazer uma síntese da história de Israel e vai falar que eles são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, né? Que eles são um povo escolhido de Deus. Então vai fazer uma exposição, vai mostrar quem eles são, vai mostrar que eles são um povo de Deus, especial de Deus, que Deus cuida deles, que Deus esteve presente em toda a história deles. Desde lá que eles estavam presos, lá no Egito também, foram libertos. Então tudo vai ser contado e aí o estudo é dado, a palavra de Deus é ensinada. É importantíssimo isso no culto.
Depois, tópico 4, vem a oração. O rei dirige-se agora a Deus em oração, agradecendo por aquele momento, intercede não só por Israel, mas pelos gentios que, ouvindo acerca da intervenção divina na vida do seu povo, para ali acorriam, segundo Crônicas 6, 32 e 33. Então agora existe oração. Então no culto deve haver oração. E Salomão faz uma oração diretamente a Deus. Ele está falando diretamente com Deus e ele intercede. Veja que existe oração de intercessão no culto. Orar uns pelos outros. Então ali é feita uma oração intercedendo, tanto pelos israelitas, como também por gentios que estavam ali, que vinham de toda parte para aquela grande festa. Depois, tópico 5, leitura da palavra. Após o cativeiro babilônico, já no tempo de Esdras e Neemias, a palavra de Deus começou a ser lida publicamente como parte da liturgia do culto, como está em Neemias 8, de 1 a 8. Nesse período, os sacerdotes puseram-se também a explicar a lei ao povo de Deus. Antes disso, a leitura das Escrituras limitava-se aos montes Gerizim e Ebal, como está em Deuteronômio 29. Então, após o cativeiro, quando o povo vem, nós sabemos que existia um problema sério. Muitos falavam aramaico, não falavam hebraico. E os sacerdotes estavam ensinando em hebraico. Então, ele precisava de quê? Precisava de haver uma explicação. Então, eles começaram a ler a palavra de Deus e eles tinham que explicar essa palavra e muitas vezes tinham que traduzir o que estavam lendo. Aí começou a haver o quê? O ensino da palavra de Deus. Então os sacerdotes andavam por toda parte explicando, lendo e explicando o que estavam lendo aquele povo que estava ali, que agora era um povo praticamente que não conhecia as coisas de Deus, não conhecia corretamente a palavra de Deus e precisavam ser ensinados. Agora eles iam ser ensinados sobre tudo dentro da palavra de Deus e principalmente a prestarem um legítimo culto a Deus. Tópico 6, bênção. O culto levítico era encerrado com a bênção arônica, números 6, 22 a 26. Ao serem assim abençoados, os filhos de Israel conscientizavam-se de que eram propriedade particular do Senhor. Êxodo 19, 5. Então havia a bênção. Uma bênção que foi lá no tempo de Moisés que foi instituída essa bênção. Deus disse, quando você abençoar o povo, diz assim. Então Deus disse para Moisés, quando você for abençoar o povo, diga assim. Então a bênção de Deus sobre o povo. Hoje nós temos aí na igreja a bênção apostólica. Mas tem muita gente que nem espera a bênção apostólica, já foi embora. Nem preocupado com isso está. E é importante essa bênção apostólica. É uma bênção que é dada no final do culto, né? E as pessoas muitas vezes nem esperam, não dão valor nenhum a isso. Vamos ver aí a bênção então que era dada ao povo. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então essa era a bênção falada por Deus a Moisés, dando ordem para Arão e seus descendentes. A partir dali, então, quando terminasse o culto, eles dariam esta bênção ao povo. Uma bênção maravilhosa. Na parte 3, nós temos aí finalidades do culto levítico. Então, tópico 1, adorar ao único e verdadeiro Deus. Tópico 2, reafirmar as alianças antigas. Tópico 4, aguardar o Messias. Então, o culto levítico no Antigo Testamento tinha 4 finalidades básicas: adorar a Deus, reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Era uma celebração teológica e messiânica. Tópico 1, adorar ao único e verdadeiro Deus. Ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava as duas coisas: a aceitação do único e verdadeiro Deus e a rejeição dos deuses pagãos. Levítico 19:4, Salmos 86:10 e 97:9. Enfim, o culto afastava os israelitas da idolatria e aprofundava sua comunhão com o Senhor. Salmos 96:5. Esse era o teor dos cânticos congregacionais do Santo Templo. Então, na prestação de culto dos israelitas, o que eles estavam fazendo? Ao mesmo tempo, eles estavam reconhecendo que Deus era o único Senhor, o Deus deles, e estavam, com isso, rejeitando os outros deuses, deuses pagãos que haviam em Canaã. E a igreja hoje faz o quê? Presta um culto a Deus, reconhecendo o senhorio de Deus, reconhecendo a salvação de Deus através de Jesus,
E com isso, ela está o quê? Rejeitando deuses. Ela está rejeitando as coisas do mundo para servir a Deus, para se dedicar a Deus, para servir a Deus. Estão entregando suas vidas a Deus, rejeitando lá o mundo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em quê? Não entrando em conformidade com esse mundo, né? Não entrando na forma desse mundo. Então não se deixe moldar, entrar na forma do mundo, mas se deixe moldar pela palavra de Deus, pela forma de Deus. Então não se conforme com o mundo. Se você quer prestar um legítimo culto a Deus, você não pode se conformar com o mundo, não deve estar vivendo como o mundo, não deve prestar culto como o mundo presta. Olha lá, Davi, quando foi buscar a arca representava a presença de Deus, ele prestou o culto errado. Colocou aí a arca em cima de carro de boi. Quem é que colocava a arca em cima do carro de boi? Os filisteus, quando tomaram a arca, levaram em cima do carro de boi, devolveram em cima do carro de boi. Isso aí é a maneira humana, diabólica de conduzir a presença de Deus. Não tem nada a ver com culto. Então Deus não aceitou aquele culto. E Davi não conseguiu levar a arca. Deixou a arca lá na casa do Obed-edom. E aí o que aconteceu? Ficou sabendo que Deus abençoou tudo que Obed-edom tinha. A presença de Deus estava lá. E Davi novamente volta para buscar a arca. E o que acontece? Agora ele aprendeu, agora ele vai celebrar um verdadeiro culto, oferecendo sacrifícios, cantando louvores a Deus, e agora a arca está sendo conduzida nas costas dos sacerdotes. E essa era a ordem de Deus, que a arca tinha que ser carregada nas costas dos sacerdotes. Agora ele fez tudo certinho. Aí Deus se agradou e a arca foi conduzida a Jerusalém. Então ele prestou agora um legítimo culto. E havia a presença de Deus, tanto é que ele ficou cheio do Espírito Santo e dançava, né? Ali cheio do Espírito Santo. Então ele nem lembrava que existiam pessoas olhando para ele, que ele estava adorando a Deus ali. Era um culto legítimo prestado a Deus e Deus se agradou desse culto. Tópico 2, reafirmar as alianças antigas. No culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor firmara com Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Levítico 26, 9, 45. Já em seus cânticos, reafirmava a fé na presença de Deus em sua vida familiar e comunal. Salmos 47, 9, como mostra o Salmo 105. Então, nesses cultos, as alianças firmadas com Abraão, Isaque, Jacó e aliança com Davi também, eram relembradas, reafirmadas, mostradas, ensinadas ao povo. E eles se sentiam então em aliança com Deus, prestavam culto a Deus como legítimos filhos de Deus, como nação de Deus. E isso era muito importante, essa noção de aliança. Então no Novo Testamento a igreja também tem que saber que nós estamos em aliança com Deus através de Jesus Cristo. É uma nova aliança, não agora feita com sangue de animais, mas feita no sangue do próprio Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem uma nova aliança, a aliança agora eterna. E o nosso sumo sacerdote não é como Arão, que tinha que oferecer sacrifício por ele próprio, para entrar lá e oferecer sacrifício, mas Jesus é que entrou por nós, no Santo dos Santos, lá no céu, não foi nem aqui na terra, no tempo era tabernáculo aqui na terra, mas entrou lá no céu, diante de Deus. E ele é o sacerdote perfeito, nunca pecou, não precisava oferecer sacrifício por ele, ele fez um sacrifício em nosso lugar, por nós. Então o nosso sumo sacerdote é superior, nossa aliança é superior, é eterna. E lá apenas vinha um fogo descido do céu, confirmando para eles a presença de Deus. Para nós vem o Espírito Santo morar dentro de nós, Deus mora em nós. Em tudo é superior, nós vamos morar eternamente com Deus. Lá a aliança era feita para visando o milênio onde Jesus vai governar sobre eles na terra. Nós não, nossa aliança vai nos levar para estar para sempre com Deus no céu, morando na Nova Jerusalém. Veja só, em tudo é superior, então nós temos que nos lembrar dessa aliança. Tópico 3, professar o credo divino. Em seus cultos, os israelitas, guiados pelo ministério levítico, professavam o seu credo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4.
Nessa sentença resume-se toda a teologia do Antigo Testamento, que a Igreja de Cristo recite a doutrina divina. Então eles diziam sempre essa frase: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então essa frase era repetida para que eles sempre se lembrassem: nunca podemos nos entregar à idolatria, nunca podemos aceitar outro Deus além do nosso Deus. Então nosso Deus é o Deus verdadeiro, é o único Senhor, é o único Deus verdadeiro. E isso é um resumo da teologia do Antigo Testamento, né? Sempre reconhecendo Deus como legítimo, como verdadeiro, como único. E na igreja nós temos hoje também que sempre nos lembrarmos: nós não podemos de maneira alguma ter deuses em nossas vidas. Nós só temos um Deus e só chegamos a Ele através de um único mediador, Jesus Cristo, seu Filho. Tópico 4, aguardar o Messias. No livro de Salmos, há uma elevada cristologia que descreve a paixão, a morte, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis. Salmos 22, de 1 a 19, 16, 10, 110, de 1 a 4, 2, de 1 a 8. Um israelita crente predisposto a servir a Deus jamais seria surpreendido com a chegada do Messias, pois o culto levítico era essencial e tipologicamente cristológico. Lucas 2, 25 a 35. Então existe aí uma noção sempre da vinda do Messias. O culto levítico indicava isso, nós vamos ver no livro de Isaías claramente falando sobre isso, e os Salmos falam muito sobre isso. Então existe ali uma cristologia embutida ali. Então jamais deveria acontecer o que aconteceu com os judeus. Jesus chega e eles não o reconhecem como Messias, sendo que já estava tudo escrito sobre ele, como ele viria, o que aconteceria, tudo estava escrito. Como ele morreria, tudo estava escrito. Mas eles não o reconheceram como Messias, perderam a salvação que foi oferecida a eles. Então, hoje nós aceitamos isso. Veio a nós essa salvação, nós acreditamos, recebemos a Jesus como único Senhor e Salvador, recebemos a salvação, o Espírito Santo, a glória de Deus em morar em nós, e nós somos responsáveis por levar essa glória de Deus a toda parte. Então veja só que o culto tem que ser cristocêntrico, sempre Jesus ali presente, falado, ensinado, sempre buscar falar sobre Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, o sangue de Jesus derramado por nós. Todo culto deve haver isso, para que o povo compreenda o que é cultuar a Deus e a importância de se cultuar a Deus e buscar a presença de Deus, a resposta de Deus a esse culto, a presença de Deus na igreja, a legítima presença. Nós não estamos falando de emocionalismo, que as pessoas estão ouvindo aí uma música e choram e tal, não estamos falando disso. Estamos falando da legítima presença de Deus. Ele se manifesta através das manifestações do Espírito Santo e da sua presença, a sua glória invade o templo. E você vai ver que as pessoas nem conseguem ficar de pé quando a glória de Deus invade o templo. É coisa maravilhosa. Então devemos buscar isso nos nossos cultos, a presença poderosa de Deus conosco. Então em nossos cultos também, sempre devemos estar, assim como os judeus falavam do Messias, esperavam o Messias, nós sempre estamos esperando o quê? A volta de Jesus para nos buscar. E toda a Santa Ceia deve ser falado sobre isso. O sacrifício de Jesus, mas também falar da vinda de Jesus para nos buscar. Conclusão aí, os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como Ele o requer de cada um de nós. Por isso deixaram-se contaminar pelo formalismo. Apesar de sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios, pois o seu coração achava-se distante do Deus de Abraão. Isaías 29, 13. Então adoremos a Deus em espírito e verdade, como está em João 4, 24. Apresentemos ao Senhor o nosso culto racional, como está em Romanos 12, de 1 a 3. Quando cultuamos verdadeiramente a Deus, sua glória jamais nos faltará. Levítico 9, 23 e 24. Vamos ler então Romanos 12, que é muito importante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja aí que o apóstolo Paulo está falando do culto legítimo que prestamos a Deus, e é o culto racional, que nós vamos com a intenção realmente de prestar um culto a Deus, prestar um serviço a Deus
de entregar a nossa vida a Deus. Esse é o sacrifício vivo. Nós estamos entregando totalmente a nossa vida a Deus para sermos usados por Deus, para transmitir o Evangelho, para levar a salvação a todos e para abençoar o povo. Olha, para que Deus abençoe o povo, manifeste a sua glória, é preciso que a pessoa vá fazer isso. Então nós vamos o quê? Ministrar às pessoas a cura, o batismo do Espírito Santo, a libertação. Vamos ser instrumentos de Deus para a profecia, né? Línguas, interpretação. Vamos ser instrumentos de Deus para a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, para a libertação dos cativos e oprimidos, ressuscitar mortos, milagres, curas, tudo isso. Nós somos instrumentos de Deus para fazermos tudo isso, em resposta ao culto que nós realizamos a Deus, que nós ofertamos a Deus. Então nós vamos fazer o culto esperando sempre que nós vamos entregar-nos a Deus e Deus vai corresponder a esse culto, aprovando esse culto com a sua presença maravilhosa. É coisa linda, maravilhosa a presença de Deus na igreja. Então espere por isso, tenha essa expectativa. Vá para o culto com vontade mesmo de cultuar a Deus. Santifique-se. Ofereça-se a Deus totalmente e Deus vai corresponder a isso com a sua presença maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar agora? Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você deseja, a partir de hoje, começar uma vida nova como adorador a Deus, a prestar um legítimo culto a Deus, vai se santificar, separar-se para Deus, vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aprendendo, Senhor, sobre a Tua palavra. Alegrata loque mistério, forçaramas. Que mistério maravilhoso, que palavras lindas, Senhor, que culto maravilhoso. Ó Senhor, salva agora essas vidas que se chegam a Ti, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida e concede a eles o Teu Espírito Santo. Pai querido, aqueles que se chegam a Ti arrependidos, aqueles que querem agora prestar um legítimo culto a Ti, que vão mudar daqui para frente, Senhor, vão consagrar suas vidas a Ti. É grande esforço, é grande a misericórdia, o amor de Deus para contigo, em nome de Jesus. Receba agora a presença poderosa de Deus aí na sua casa, na sua vida, você que está assistindo no seu carro, em qualquer lugar, em nome de Jesus, receba agora a presença poderosa de Deus, que a sua vida seja mudada de hoje em diante, que você seja daqui para frente um legítimo adorador, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está doente, enfermo, em nome de Jesus, solta toda enfermidade, toda doença, solta essas vidas agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e manifesta a Tua glória e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, se você deseja nos convidar para estarmos aí, fazendo a palestra para professores, superintendentes, obreiros, interessados em EBD. Também fazemos palestras aí sobre dons do Espírito Santo, fazemos palestras sobre escatologia, palestras para ciclo de oração, para jovens, palestras sobre família, palestras sobre evangelismo, sobre missões. Então, várias palestras. E sempre nós vamos com a intenção sempre de ministrarmos a palavra de Deus, de orarmos e as pessoas serem curadas, libertas, batizadas do Espírito Santo e principalmente que sempre tenha salvação de almas. Então, nos convide. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque a mesma data. Então, nos convide e nós estaremos aí com você, na sua igreja, na sua cidade. Você está vendo aí nosso telefone, 99-99152-0454, que eu moro em Imperatriz, Maranhão. Eu posso ir ou de ônibus, ou de avião, ou de carro, você que escolhe do jeito que você quer que eu esteja aí. E nós podemos ficar na casa de alguém e você também não se preocupe com comida. Você sabe que eu não como durante os dias que eu ministro. Então não se preocupe com isso. Olha, dia 24/8, estarei mesmo aqui em Imperatriz, mas pregando, fazendo uma palestra para a família na congregação Unção Divina, lá com o Ivanildo. 29/30/9, estarei em São José dos Campos, São Paulo, palestra de EBD. E dia 2 até o dia 8 eu estarei em Fortaleza, Ceará, uma programação especial.
Dias 19, 20 e 21 do 10, eu estarei em Cuiabá, Mato Grosso, palestras de EBD. Dias 3 e 4 do 11, eu estarei em Barueri, em São Paulo, um trabalho do ciclo de oração. Dias 16, 17 e 18 do mês 11, eu estarei nas Ilhas Matavine, lá nos Estados Unidos, uma festa de jovens. Dia 24 e 25 do 11, estarei em Japeri, Rio de Janeiro, um curso de capacitação para professores e outros eventos.